sentimental. Ele foi um dos principais representantes da poesia nebulosa, movimento vanguardista ocorrido entre... E aí corta, né, meu Deus, Silvia? Ocorrido 70 e início de 80 na China, influenciado pela nova poesia chinesa no início do século XX. Vou dar uma editada aqui, ele é um poeta premiado, reconhecido internacionalmente, coeditou antologias de poesia chinesa em inglês com poetas britânicos e escoceses. Ele já teve suas obras traduzidas em mais de 30 idiomas, e agora em português, né, gente? Lançada pela Mocho Edições e traduzida aqui pelos nossos queridos Rodrigo e Verena. Então, vou apresentar para vocês o Rodrigo. Ele é bacharel em Letras Clássicas e mestre em Linguística pela USP, onde ele está fazendo o seu doutorado em Estudos da Tradução. Ele é professor de escrita criativa, de curso de pós-graduação em Música Popular. Eu estou rindo porque o Rodrigo, você já conhece, a gente trouxe ele já várias vezes, e eu sempre digo que ele, toda vez eu descubro uma coisa. Hoje eu descobri que ele sabe chinês, gente. Então, é uma humilhação trazer esse moço aqui, entendeu? Porque é uma coisa, ele é assim, bom, vamos lá. Olha lá, curso de pós-graduação Música Popular, rock na Faculdade Santa Marcelina, autor de livros, ensaios, artigos sobre tradução e crítica literária, tendo traduzido a obra completa do poeta grego Rufino e tragédias de Romeu e Julieta e Hamlet, de William Shakespeare. Quer mais? Co-criador e editor da revista online bilíngue Sacades, periódico voltado à tradução de poesia brasileira e americana contemporânea. Membro fundador da companhia Vento Áureo de Teatro. Aliás, eles vão se apresentar na Jota, que eu vou falar da Jota depois. Criador e coordenador do selo literário Pítia, da Mocho Edições, tem até um selo na Mocho Edições, ó, dedicado à tradução e publicação de obras literárias. A Verena é professora e tradutora de chinês e pesquisadora de poesia contemporânea chinesa. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Letra USP, mestre em Estudos da Tradução, sub-área Tradução e Poética pelo mesmo programa. Ela tem bacharelado em chinês e português pela USP e mestrado em ensino de chinês pela Universidade de Hubei. Gente, eu não vou falar mais, vocês estão aqui muito bem acompanhados, que vão poder falar muito melhor do que eu desse assunto que a gente vai tratar hoje. Divirtam-se. E olha, lembrem de colocar as suas perguntas aqui, na hora que vocês já vão tendo alguma dúvida, porque aí no final a gente conversa com eles, tá? O autor, ele fala inglês, então não se preocupem, né? Ele vai poder responder em inglês, vocês vão entender e tudo mais. E se tiver alguma dúvida, o pessoal aqui resolve. Gente, por favor, obrigada. Silvia, obrigada pela sua apresentação. É uma grande alegria para a gente, né? Agora, me colocando aqui junto com o Rodrigo, primeiro por estarmos junto com vocês, né, nesse grupo de pesquisa que estão sempre reunidos, trazendo trabalhos super interessantes, super pertinentes para a área de tradução, e agora dando-nos essa oportunidade de lançar esse livro aqui e contar um pouco, né, Rodrigo, da nossa trajetória. Eu vou colocar aqui o slide só para a gente ir se guiando, pode ser? Vai lá. Legal. Então, bom, comecei a compartilhar. A Silvia já fez o grande favor de nos apresentar e apresentar o nosso poeta. Vou aqui só colocar uma informação que, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a obra dele, vocês podem acessar o site dele, conhecer mais. Bom, a Silvia já apresentou, a princípio ele tinha gravado um vídeo para a gente, mas hoje ele está aqui conosco, temos essa honra, então vou tirar aqui novamente o slide para deixar só a Lian com vocês agora, para ele contar para a gente um pouco como que foi o processo de criação e compartilhar tudo com a gente. Então, ok, 下面有请杨老师给我们发言. Please, I invite you to speak to us.
Well, I think the number one, I wanted to say a great thank you to you, to Verena, to Rodrigo, for your also all your friends' hard work to translate my poems. Yeah, I can imagine that. Not only you, but all translators had exactly the same feeling. But on the other side, I think this is exactly the nature of poetry, you know. And if we just talking like a blah blah blah, we lost the necessary nature of poetry, because poetry is the center of every language, literature, and culture. So in this case, I think we had a very profound and professional exchanges. So thank you again for your very, very hard work. And I should work harder and to give you more trouble. And yeah, well, again, I think this poem actually traveled on behalf of me, of myself, to go back to the home where the originally we saw these huge trees in Amazon forest. And also he had this idea to copy this huge tree and show the danger of not only nature, but our human being and our culture. And I think I was very moved by this idea, which starting from Brazil, but then traveling around the world and including myself, and therefore to inspire us, to excited us to think about which situation we are facing to. And so in this case, the poem actually has been designed in this way, like starting from where we are, where I was, and then traveling through the time, and then finally come back to the very present place. And so in this case, all those layers of the history and the time is not the somewhere else beyond us. It's actually all inside of us, and just the layers inside of every person, like myself. Like, so in this case, I was very happy about that we were together and to completed this journey. Thank you so much again. Bravo, Federico, your name is wonderful. No, thank you. Nali, Okay, yeah. Okay, thank you. Yeah, actually, it was great to work with you. First of all, because you were always open to share your work to us and to to answer all our questions. And also, follow us in this whole process. And for us, it's a great pleasure to have your poem translated into our language and published in Brazil. Yeah, well, I think now we must work hard to have the chance of having you here in person with us. Yeah, I hope we can do that in the near future. And yeah, I would love to listen more if you can share with us about each part of the poem. Okay, sure. This it's a long poem. When I saw
this huge, only there was the photos of the huge tree, and also the photos of when Ai Weiwei and his team worked on, to copy this tree and to make that part by part, and finally how that things will be put together is a copy, but on the other side, it's the way, like the art and poetry, to gain the inspirations and to the ideas from the reality, from the life, but again to transform that understanding into the creative, let's say, form and language in order to create our own works. And so that really all inspired me. And this is why I thought, okay, well, this huge tree is also represent my own understanding of China, of our world, and especially maybe you know that I grew up and started my writing during the Cultural Revolution, and when I had been sent to the countryside, as although as many, millions of young Chinese people have done the same, which sent to countryside, learn to be a farmer and very hard labor. And during that time, actually, my mother died in the last year of Cultural Revolution, and in the 1976. But there was also a year that my poems has been formally started, because certainly when my mother died, and the only person whom I can wrote letters and complain my life, asking for the money and all those things, but disappeared, and then she left really a huge emptiness inside of myself. And with this very strange feeling, I find those lines like poems. Before I quote poems, but it was never been so important like that time. And in that year, I find the words had been written becoming somehow different, with a different weight, different meaning, different necessity. And then I feel, okay, I connected the life and the poetry. And this connection since 1976 until very much today, I think I never lost it. And this continue, go on, deepen, develop myself. And as you know, this poem was written the year before last year. So it's actually very quite recent works. And so it's within this the same journey. And this poem, as the title suggested, the 7 parts, starting from an Amazon forest, and directly question this huge tree, like an endless or bottomless hole inside of our life, and but I asking whether there is really this hole, and how deep that is, or actually it's only just an imagination. That's the beginning questions. And then because that year was also a very tragic year in China, because of this corona virus happened in China. Everywhere was locked down, and the exciting feelings in China in the past 40 years seems to suddenly switch off.
and the whole feeling of the country and the culture was totally changed, totally different. But also that year, my father, who was 98 years old, and after the Cultural Revolution, we could make a lot of wonderful exchanges as two adults, not only father and son, because we both experienced some, very complicated life, but also very interesting understanding of Chinese culture, but also international culture. But so he becoming a very important friend of mine, and then his death, and certainly gave me another huge and very, very sad, habit in my life. And so every day when I watch his photos, which been put just on my desk, and the photo, and he continually watching me and seems to continually discussing with me whatever, how terrible, difficult situation. And then I feel this our exchange is continued. And therefore, the second part of the poem, I was directly put him, and especially his photo, to continue this discussion, because that discussion very much represented my observing, my thought, and my writing, based on our life experience. And then from my father, this photo goes deeper, which means move forward to another step into the past, which goes back to the Cultural Revolution, goes back to the village where I had been sent to, because this Cultural Revolution undermined this so-called re-education time was a very important turning point in my life, to turn me from a very young, naive, romantic, and stupid boy, and learned the real life. Learned how complex feelings between the land and the people. Very much every day I feel the love and the hate was deeply twisted together. The people, original people, like the farmers there, they've been living there who knows how many generations. So the land is like they are, where they can gain their food and all this family generations. But at the same time, I feel the land was also like a jail. They have been locked there. They were not allowed to live there, and so they have to experience that the prisoners there. And so this real experience very much different from all what published on the newspapers or propaganda stuffs. So that is becoming my real school and universities, which learned life, including like my own, let's say, almost like a first love with another young student. And again, that love had been ended up a very terrible ending. But anyway, so this time I experienced in the countryside, like starting point of my later writing and life, as I said about my mother. So I mentioned that those quite concrete names which happened, which were in my village, and I hope one day they can read this poem and they will find, wow, this guy did not forget us, and we have been moved into his poem and continually live with him. And
then from that step, move into another deeper steps, which is based on a famous painting made in the Yuan dynasty, Ni Yunlin, or his name Ni Zan. I choose this painting partly because during the whole 1980s, which we also has another name to call that 10 years, and the age of introspection. It's based on the painful experience of cultural revolution. During the whole 80s, the introspection has been deepened into layers by layers. From based on the question of reality, we question deeper to the history, to the tradition, to the language, to the awareness, the consciousness, even subconsciousness. So that to the awareness of history, it was very, very important step to myself, but I think also to all contemporary Chinese culture. So in this case, I find the Ni Zan or Ni Yunlin's painting, especially this piece of painting. This painting was so quiet, it's so empty, it's so cold, and it represents the fantastic understanding of the classical literates about their life, about their culture. I think this painting, if I wanted to choose only one painting to represent all those literati paintings or literati cultures, I think this painting is really the most typical piece. And because that's hold all this internal feeling and understanding so clearly. And therefore, I wrote a poem not to try to explain the painting, but try to write something parallel with the painting in the form of poetry, but also including my own experience. So in this case, I think it's like a dialogue between me and Ni Yunlin. And then after that one, move for one more big step, which is toward to the very first name in the whole history of Chinese poetry tradition, Qu Yuan, who is the first name as individual poet in the whole this history. For the whole tradition, you could call about 3,000 years. But the first part, the book of poetry, Shi Jing, there was no name of poets. It's like folk songs. So the first name as the independent, the individual poet was Qu Yuan, who supposed to live in the 2,300 years ago in Chu Kingdom. And so I always think I could think he like the real beginning of a thinking poetry tradition in the Chinese poetry writing. Because after Han Dynasty, more and more because of this, the central powers control of the state, the state ideology is almost stopped the energy of questioning, of challenging the central power. But Qu Yuan, who lived in like a Zhanguo, the kingdom period, it was before the unifications of the first emperor of Qin dynasty. So he could still doing something like a Tianwen, like a question to the heavens, like to questioning
said beginning of universe, but who said that? Before the upper part and the lower part of the universe separated, how could you prove it? All these questions directly addressed to the beginning of the whole, let's say, cultural tradition. And I think this his poems has been built the image of poet universally, in the one step, which means we are all questioners from the very beginning of time until today. Our position never been changed. We forever become questioners. This is why I think he represents this position wonderfully. But then after, my poems link with Chuan is really almost like the answer to his very last poem. The title, like Crossing River, is like almost just before he drowned himself into Milo River. And so he left this song, this poem, and therefore we can continue to answer him. After this poem is the poem called the 二里头九诀, which is interesting, very interesting poem. Maybe you can see this book in my hand. Those 4 photos was the 二里头九诀, which I took those photos in the Luoyang Museum when I was there some years ago. And I was so shocked about how exquisite of this bronze piece, because that was made in about 4,000 years ago, in the early time of the Bronze era. And if you look this 诀, which is like the wine cup or something, and you can almost feel this cup, it's almost useless. It's not practical. If you put wine inside, and this the wine have to flow very long into your mouth, and it's very easily just pull on your clothing. And if you also look like this photo, and even it's not a round like our cup, our cup is always a round, which is easier and practically useful. And this one is goes like a boat. It's nothing but I feel it's aesthetically, for beauty. So in this case, I feel that is the beginning of a great tradition. You could think about the form of Tang Dynasty poetry, the form of Song, the Salamics in the Song Dynasty, like Ru, Yao, and something that was so elegant, like the furnitures designed in the Ming Dynasty, like that. It's within this long Chinese tradition, there always one tradition or maybe layer of tradition represent this very highly aesthetical beauty, aesthetically beautiful nature. But I feel this 九诀 is somehow as one of the very beginning. It's interesting enough because this 九诀has been found in 二里头, which is in Henan Zhengzhou. People said it was the last Xia capital.
which is no one can really prove it because they that time had no any language yet, nothing been proved with the writing. But the very last king of Xia dynasty, who was the famous bad king, and I guess such beautiful piece must be been used by him, you know, and because the bad king does not mean he has must have the bad taste. He probably using the most beautiful thing, and at the same time doing the worst thing in life. But you know, painful and difficult life maybe goes somehow together with the most beautiful and creative creatures. And perhaps our poem today face to the same situation. We are facing to the greatly challenging reality, but at the same time, we must write greatly beautiful poems. That's how they are not against each other. They actually excited each other. And so finally, after this poem, this 九诀, which I myself prefer to drink wine with that one, but unfortunately it's in the museum. And then finally I come back to my home in Berlin, my own desk. When I wrote a poem, when I think about all those layers of the past, the journey goes back to the history and time, and all come back to myself and questioning about what my life and poetry today is. So yeah, this is the basic circle finally being completed as one poem, but yeah, so this is the whole thing. Okay. Yes, thank you. I should say that before or during when you translate it, but well, I'm sure you can see these layers quite clearly. Yeah. Yes, I would like to add to what Verena had said before, that it was a privilege for me to be able to translate a living poet, because I've always been translating people who have been not with us for a long time. So it was a delightful privilege to have your input throughout the whole process and being able to communicate and see how the translation was developing. So it was a unique experience. Thank you very much, Professor. Well, you're welcome, and we have more chance in the future. Of course. Então, eu gostaria... Verena, você pode transmitir o PowerPoint? Sim, vou transmitir aqui. It was amazing to hear from you all these details about your intentions and purposes in writing this poem for us. It's a real privilege, not only to translate it, but also to hear from you. Okay, so Rodrigo, now it's with you. Tá bom. Bom, então eu queria, agradecer ao Great pelo espaço para a gente poder estar aqui hoje conversando sobre esse livro, conversando sobre essa publicação. Também agradecer, claro, já agradeci várias vezes, mas ao professor poeta Lian, por ter cedido os direitos da publicação do livro para nós, ter confiado a nós a responsabilidade de traduzir o poema. Também a editora Mocho, que possibilitou a publicação. E, claro, também agradeço ao artista Ai Weiwei, que fez a capa do livro,
né? E foi para nós um privilégio muito grande poder também trabalhar com ele nesse processo. Ele cedeu a imagem para nós, então eu agradeço de coração a arte original que figura na capa do livro. E agradecer ao professor Júlio Reis Jatobá, que sem cuja revisão nós jamais teríamos alcançado o nível de excelência poética que o trabalho traz hoje, né? Se não fosse pela revisão acurada dele, se não fosse por esse trabalho em conjunto, nós jamais teríamos conseguido fazer um livro, deixar que o livro ficasse dessa forma. E eu vou falar um pouco sobre essa questão do trabalho em conjunto dos tradutores, né, explicando um pouco a origem do processo, né, de como o livro apareceu para nós, de como a gente começou a trabalhar junto na tradução dele, e vou dizer aqui que se não fosse o nosso programa de pós-graduação Letra, a gente não teria, esse livro não existiria, porque ele surge da iniciativa, ele surge a princípio do fato de que eu e a Verena nós nos conhecemos na disciplina Mosaico de Culturas, que foi ministrada, né, ainda durante a pandemia, né, no ano de 2000, nossa gente, o tempo é 2020, né, que foi a disciplina, ou 2019? Sim. Não, 2020, né? primeiro semestre. Isso. Porque, vejam, né, o tempo ficou fluido demais, né, de modo que ele misturou inteiro durante a pandemia e eu não lembro mais os anos que as coisas aconteceram. Mas eu lembro das experiências, né, e foi uma experiência magnífica esse curso de pós. Foi um curso de pós em que a gente, alunos de todas as línguas contempladas pelo programa, tiveram a oportunidade de conhecer também os professores. A disciplina era ministrada por 8 professores do programa, e lá eu faço pesquisa em tradução de língua grega, conheci a Verena, que fazia pesquisa em tradução de língua chinesa, conhecemos os alunos do programa que fazem pesquisa em hebraico, em árabe, em coreano. Então, se não fosse essa proposta interdisciplinar, né, do programa de pós-graduação, nós nunca teríamos nos encontrado. E o livro não teria acontecido. Então, também ficam aí, né, os agradecimentos para o nosso programa de pós, que possibilitou esse encontro. Eu acho, Verena, que era legal você falar de como o livro chegou para você, né, na exposição, e aí depois... Beleza. Então, tudo começou com exatamente o programa de pós, e aí a minha pesquisa, né, que é em poesia nebulosa, que, como a Silvia já mencionou na apresentação, né, do Lian, né, esse movimento vanguardista de libertação estética, poética, ocorrido ali no fim da década de 70 e 80, em que esses jovens que foram para a reeducação, nessa campanha, né, de envio ao campo da Revolução Cultural, eles ali tiveram essa experiência e começaram a escrever os poemas, né, assim como o próprio Lian nos relatou agora. Então, bom, eu defini os 5 poetas que eu gostaria de pesquisar na etapa do mestrado, e um desses poetas era Lian. E aí, então, eu fui buscando informações e contatos, até que eu consegui o contato dele, como eu disse, né, até para ele agradeci pela abertura mesmo que ele deu, de contato, de conversa, e sempre compartilhando o trabalho dele comigo, mandando as coisas que ele escreve para mim, até que um dia ele mandou esse escrito, cuja primeira parte é essa árvore de ferro, Amazônia, né? E aí, então, eu fiquei muito curiosa, assim, porque que ele estava falando da Amazônia no poema dele. Então, eu fiquei bastante curiosa, dei uma lida, assim, por cima. Claro que tinha ali muitas palavras que eu não conhecia em chinês, então também foi uma forma de aprendizado de novos vocabulários e tudo mais. Bom, mas aí eu perguntei para ele introduziu um pouco essa história, e aí eu falei, poxa, eu poderia traduzir esse poema? E aí ele, claro, e logo colocou essa chance de tradução para publicação no catálogo da exposição do Ai Weiwei, lá em Serralves, em Portugal, que foi em 2021 daí. E aí eu tinha um curto prazo para fazer essa tradução, foi bastante
difícil mesmo, para mim, sozinha, fazer essa tradução, por mais que eu domine, né, a língua chinesa, eu consigo me comunicar sem grandes problemas, consigo ler sem grandes problemas, mas quando a gente vai ler a poesia, né, como uma forma de expressão artística, tem aí muitos níveis que às vezes é difícil para a gente acessar, principalmente, né, numa outra língua, mesmo que a gente a domine. Então, essa primeira tradução que eu fiz foi esse trabalho solitário, e num prazo curto, eu tive que trabalhar muito rápido, eu não tive tanto tempo para me debruçar sobre o texto. Eu não tinha muita experiência com a própria leitura e tradução de poesia. Fui ganhando essa experiência, ainda tenho muito mais a conquistar, né, nessa área. E aí, depois de entregue o texto traduzido em português, foi em português do Brasil. Então, como era essa exposição do Ai Weiwei estava em Portugal, esse catálogo tinha que ser adaptado para o português de Portugal. Assim, não foram grandes adaptações, grandes mudanças, né, Rodrigo? Mas algumas que para a gente se divertiu bastante, né? A que Lembra mais chamava... do Betão? Então eu ia falar isso, a que mais chamava, a que mais fazia, infelizmente a gente ria, não tinha como lidar de outra forma, mas a Verena tinha traduzido a palavra cimento por cimento, e a nota que os portugueses davam era betão e uma interrogação, como dizer assim, todo mundo fala desse jeito, né? E aí nós ficamos falando do betão e a gente ficou brincando do betão. Era o Betão, a gente falava, o Betão. Era o Betão, o Betão. Que a gente tinha que se divertir, né? Afinal de contas também, né? Nesse trabalho. Aí, concluído essa parte, passei pela revisão deles e tudo bem, deu tudo certo, mas não consegui receber o catálogo em mãos, tive um problema aqui com a Receita Federal, eu tinha que pagar uma quantia absurda para poder receber o livro, aí abandonei essa ideia, o livro retornou, o catálogo retornou para Portugal, depois eles me mandaram um PDF e tudo mais. Bom, e aí eu estava com esse trabalho aqui e a Lian sempre pedindo, vamos tentar publicar no Brasil, o que é fantástico, né? Para o autor ter esse interesse, né, de levar a obra dele para o lugar de origem, como ele mesmo colocou, né? Fazer esse movimento de retorno à pátria, né? Ao início. E aí, então, encontrando o Rodrigo, a gente... eu mostrei para ele o projeto, ele super se interessou, estava, né, assim, estuda chinês, mas estava bem aplicado na época, né, então foi um momento ali também de aprendizado para o Rodrigo e para mim, claro, sem sombra de dúvidas, em todos os aspectos, não só da própria língua chinesa, mas também da tradução, né, para a língua portuguesa, e aí o Rodrigo, ele me lembrou dessa expressão, né, que é Qianli Zhixing Shi Zuxia, a jornada começa com um único passo, né? Então foi aí que a gente começou esse processo, que o Rodrigo vai dar mais detalhes, a gente vai falar melhor sobre esse processo de lapidação, né, do poema, que foi, assim, ter o Rodrigo nessa parte, né, dessa etapa foi essencial, porque ele traz esse conhecimento muito afinado de poesia, de tradução, então, para mim, foi uma experiência muito rica, né? E depois contar com a revisão do Júlio, que o Rodrigo também vai comentar melhor para a gente, foi assim, a cereja do bolo. Então, vamos lá, Rô. Tá certo. Bom, a questão que sempre, eu acho que a questão acadêmica, né, a questão dos estudos da tradução que está por trás dessa, né, da produção desse livro, ela está naquele eterno embate que existe entre as traduções literárias, as ditas traduções literárias e as ditas traduções acadêmicas, como se na literariedade você perdesse o que há de acadêmico, e ao ser acadêmico você perde aquilo que tem de literário na tradução da obra. O que é uma contradição em termos, tendo em vista que a parte da academia lida com o literário,
né? Aí vem sempre aquele argumento, então quer dizer que o tradutor tem que saber tudo, o tradutor tem que estudar, tem que saber linguística, o tradutor tem que saber a língua que ele está traduzindo, ele tem que saber poesia, ele tem que saber fazer verso, ele tem que... Não, por isso que a gente tem amigos, por isso que a gente faz trabalho juntos, né? A gente não precisa ficar centrado nessa perspectiva extremamente, né, capitalista de publicação literária, que é a amiga intelectual, a amiga propriedade intelectual, né, o trabalho é feito, um espírito traduz o outro, o espírito de um autor traduz o outro, né? Eu não acho que essa perspectiva é a melhor para a gente trabalhar, então, porque realmente aí o tradutor teria que saber tudo, então por que não, né, utilizarmos, né, juntarmos, né, as expertise dos colegas, né, e num projeto único, e cada um contribui com aquilo que tem de maior especialização, e no processo também acaba aprendendo muito sobre a parte do outro, porque para mim foi uma jornada, na época quando a gente traduziu o livro, eu estava ali nos meados do intermediário do curso de chinês do Instituto Confúcio. A Verena foi a minha professora no curso do Básico 2, foi uma experiência super legal também, né, ter ali, né, a Verena minha colega, a Verena minha professora, então, assim, aprendi muito com esse processo todo, então eu acho que isso é muito bom para todos os tradutores, né, em vez da gente, porque há muito por se traduzir, há muito que deve ser traduzido, né? Se nós continuarmos numa perspectiva de que somente uma pessoa pode trazer uma coisa, ou que a tradução acadêmica ela anula a literária e a literária anula a acadêmica, nós nunca vamos conseguir dar conta de tudo aquilo que interessante e legal que ainda tem por ser traduzido, né? Então eu sou super a favor de que surjam cada vez, a gente tem visto isso aparecendo muito mais no mundo da tradução, projetos a 4 mãos, projetos a 6 mãos, e tudo isso foi uma experiência muito importante para todos nós, e eu acho que os tradutores precisam investir nesse tipo de publicação, né, para também diminuir esse gap que existe entre as ciências do discurso, entre os estudos aplicados de língua e os estudos aplicados de outras áreas dos estudos literários, né? Eu acho que essas coisas, todas essas coisas vão juntas, e deu para perceber isso bastante fazendo ao longo do processo. Nós nos encontrávamos né, então assim, agora falando da parte, né, mais fabril da coisa, nós nos encontrávamos sempre, né, uma vez por semana, e a gente se reunia por 1 ou 2 horas, e a gente fazia a leitura do poema, e a gente ia lendo o poema o quanto dava naquele tempo, e discutindo verso a verso, né, todas as opções de tradução, porque aí, né, nós temos vários desafios que foram que a gente precisou superar, como, por exemplo, o fato de que, em chinês, um caractere ele corresponde, às vezes, a 5 ou 6 caracteres da língua portuguesa, quando não 10, quando a palavra em chinês é de um único caractere, e a palavra em português ela tem 2, 3, perdão, e a palavra em português tem 10 letras, né? Então já isso dificulta a questão da figuratividade no poema. A Verena depois vai, quando a gente for ler o poema, a Verena vai colocar para nós lermos, e vocês vão poder ver, né, que o poema ele tem uma questão da fisicalidade da página, né? Então, a necessidade da gente corresponder aos tabs, às entradas, porque o poema tem uma influência muito grande das vanguardas modernas. Então, se a gente não conseguisse fazer isso no chinês, na tradução em português, isso trairia um aspecto imagético do poema que consta ali e que faz sentido para o poema, né? Por isso a gente precisava chegar a soluções que conseguiam dar conta não só do nível semântico, mas também do nível fonológico, também do nível também da questão prosódica e da questão imagética. Então, tudo isso precisava ser discutido horas a fio, né? E a gente levou praticamente 1 ano e pouquinho para fazer. Foram mais de 56 semanas se reunindo. A gente tinha falado de contar o número exato, né? Que a gente não tinha contado certinho quantas foram, mas deu ali mais de 56 encontros em que a gente fez toda a tradução do poema. Depois disso, a gente enviou o poema para o tradutor, o Júlio Reis Jatobá, né, professor da universidade, perdão, para o revisor, o professor Júlio Reis Jatobá da Universidade de Macau, e aí rolou uma outra experiência excelente depois, que para mim foi muito incrível e me permitiu ver os meus pontos cegos como tradutor.
porque todos nós temos esses pontos cegos, né? E nenhum tradutor é perfeito. Quando ele voltou o texto para nós, ele tinha poucos comentários, mas assim, é legal isso, né? Porque foram poucos comentários, o que me deixou muito feliz, porque significava que a gente não tinha errado muita coisa, né? Mas esses poucos comentários foram muito contundentes e elevaram o patamar da obra. Tornaram a obra muito mais complexa e problematizaram algumas dessas questões que, se dependesse só de mim e da Verena, nós não conseguiríamos perceber, porque estavam nos nossos pontos cegos. Eu vou pedir para a Verena passar o slide, por favor, que é o cântaro, né? O melhor exemplo que eu gostaria de dar dessa questão do processo da revisão do professor Júlio foi da tradução dessa palavra, né? Dessa locução aqui, que compõe o título da sexta parte do poema, né? Como o professor Lian falou, o poema tem 7, né, partes, ele é subdividido em 7 partes. Este é o título da sexta, né, que é o Arli told Jojo, né, e o que né, o professor explicou para nós, falou, e eu adorei, né, a explicação de que ele não é redondo, então é difícil realmente de beber, né, devia ser realmente muito difícil de beber. E quando nós traduzimos, né, vejam, ele é um receptáculo de 3 pés sobre o qual se servia o vinho para fins ritualísticos, para fins conviviais, simposiásticos. Há controvérsias, né? Nós não sabemos ao certo exatamente se havia um componente religioso, se não havia, se era só para beber o vinho, se era para fazer algum outro tipo de ritual. Mas como vocês podem ver, ele tem 3 pezinhos, né? E quando nós traduzimos pela primeira vez, a minha proposta foi traduzir por ânfora. Ânfora trípode de Arli Toll. E quando a gente traduziu dessa forma, isso chamou a atenção do professor Júlio. Ele disse, quando vocês traduzem por ânfora, isso me soa grego. Isso parece que o poema saiu da China e ele foi na Grécia. Aí eu já pensei, eu sei de quem é a culpa é da minha formação, a culpa é minha, porque realmente eu não tinha percebido que essa palavra que para mim era uma coisa que pertencia a um universo, né, tão familiar, né, quando trazida para uma tradução, ela poderia acabar turvando a compreensão de outra pessoa e sacrificando o sentido daquele poema, né? Pois a pessoa pensaria, nossa, ele está falando, ou até levaria a pessoa, induziria o leitor ao erro, pensaria, nossa, ele está falando da Grécia Antiga. Imagina se isso levanta até uma análise de alguém, depois uma crítica de alguém. É um perigo muito grande, mas eu jamais teria percebido se eu não tivesse, né, a help from my friends, né, se as pessoas, se meus colegas não estivessem ali para mostrar, né, para mostrar para a gente, né, quais são os pontos problemáticos das nossas próprias interpretações. Então, quando ele assinalou essa questão da ânfora, que chamou tanto a atenção dele, eu, conversando com a Verena, falei, nossa, então, verdade, realmente, nós temos que pensar numa outra palavra para traduzir o Jojo, né, que são os últimos 2 caracteres aqui do slide, né, Arli Toll, essa civilização antiga da China, né, os 3 primeiros caracteres, os 2 últimos, Jojo é o nome desse cântaro, aí que sugerimos a mudança para cântaro, o professor Júlio gostou, né? E até esse cântaro ficou melhor ainda do que ânfora, porque ele tem a mesma quantidade silábica, só que ele ainda tem os sons de t, né? O som de t que está em trípode, que está em Arli Toll, né? Então a melhora não foi só na questão semântica, a melhora foi na questão fonológica também. E isso é muito rico. Essa é a parte que eu acho que é mais rica do processo. É ver o quanto eu mudei como tradutor e ver o quanto eu não sabia de muita coisa, né? E somente a presença, né? Repito, somente o trabalho em conjunto que permitiu, né, que a gente complementasse nossas forças e também superasse nossas fraquezas, né? Por isso que eu agora vou sempre traduzir assim, agora. Eu não vou mais traduzir coisas sozinho, eu só vou traduzir com os meus amigos agora, porque é muito mais legal. Tá bom? Com certeza. Rodrigo, você quer que eu coloque aqui o PDF do poema para você ilustrar algum outro exemplo que a gente pode compartilhar com o pessoal?
Eu queria também, era bom a gente mostrar o livro, né? Ah, sim. Era bom com mostrar o certeza. livro, eu posso mostrá-lo aqui. Ah, eu vou precisar. Se você puder fechar, e depois a gente abre de novo para ler o poema. Legal. Aí eu mostro ele pelo livro mesmo. Ah, tá Né? certo. Então vejam, olha, aquilo que eu dizia a respeito da mancha da página. Né? Okay. Nós tínhamos que tomar o cuidado de dar conta desses espaços, de dar conta dos versos estarem colocados na mesma página, né? Dos versos não haver quebra de linha. Isso foi um processo muito complexo, né? Vejam, né? Em alguns momentos, o poema faz, né, uso da espacialidade, e aqui nós também correspondemos linha a linha, né, a essas necessidades, porque tudo isso é parte do poema. O poema não poderia ser traduzido para prosa, né? O poema precisa ser traduzido para um poema, ele precisa soar como poema para quem está lendo o poema, né? Aqui vocês podem ver a capa, que foi feita pelo artista Ai Weiwei. Yeah. So beautiful. Also, I love you're making this green background, green color, which is very different from this is Chinese version, and the English version. There's both the black background, but the green has a very fresh feeling. Yeah, and that's making the design of the cover almost like a brand new, very different from what we saw. So that was really nice. I liked very much. Yeah. Oh, I'm so happy to hear that. It was really special. Rodrigo, você quer, porque tava, eu não sei, para mim aqui ficou, não ficou tão claro quando você mostrou essa detalhe do texto mesmo que você estava mencionando, das manchas. Eu posso colocar aqui um trechinho? Eu acho que sim, claro, coloca. Eu acho que o trechinho, assim, eu vou colocar o trecho que eu mais gosto. Tanto do chinês como ficou do português, né, que é desse Yuzhuang Qiujitu, paisagem, vila de pescadores, chuva de outono, que é justamente a parte que Yang Lian explicou para a gente, que foi inspirada, né, que foi como a forma que ele teve de escrever, não explicando a arte, a pintura, que tem esse nome do pintor Nizam, né, que ele esse famoso poeta, mas como se fosse uma arte inspirada, né, nessa obra de pintura, mas usando a linguagem poética como forma de expressão aí, né? E a parte que eu mais gosto, queria compartilhar com vocês. Dá um zoom. Eu vou dar um zoom aqui. Agora dá para. Aqui tá legal, né? Agora. Antes de você. Porque você ter aberto essa parte, você vai falar do título, porque aí era bom. Eu lembrei de uma coisa que era legal de falar. Era do título que você ia falar? Porque não, eu ia falar justamente desses primeiros versos aqui, que são versos que eu adoro, assim, tanto pelo sentido, mas se você quiser falar aqui do título, pode falar, eu acho que é bacana. Também tem uma coisa, né? Tem isso que é super importante para a questão da linguística, porque vejam, o título em chinês, você pode ler o título em chinês de novo? Yuzhuang Qiujitu. Sim, vocês veem, em chinês essa frase, literalmente, se nós estivéssemos traduzindo para prosa, seria, né, paisagem da vila de pescadores sob a chuva de outono. A gente colocaria em português todas essas preposições, para que a oração ficasse sintática, né? Mas, vejam, em chinês, todas essas palavras, né, cada uma delas, então, vila de pescadores, são os 2 primeiros caracteres. Né? Aí depois, chuva de outono, são os 2 próximos caracteres, e aí paisagem é o último. No mesmo processo da composição de uma palavra na língua inglesa, né? Dos adjetivos, né? De uma locução adjetiva na língua inglesa.
Mas ao traduzir por poesia, porque vejam, paisagem de uma vila de pescadores na chuva de outono, né? Isso tornaria, ao meu ver, a sentença muito inflada, né? Faria com que ela ficasse pouco poética. Então, aqui nesse caso, em vez de usar as preposições para indicar a relação sintática entre as palavras, a nossa opção foi usar o ritmo, foi usar a pontuação, né? Então, paisagem, 2 pontos, vila de pescadores, chuva de outono. Para conservar também esse aspecto mais isolante da língua chinesa, que não está na língua portuguesa, mas que pode ser reproduzido poeticamente a partir do uso de estratégias discursivas próprias da língua-alvo, né? Enfim, era esse o exemplo, né? Então, está aqui um exemplo da tradução da semântica, né? A semântica traduzindo-se pela fonologia, perdão, a sintaxe se traduzindo pela fonologia, né? Tudo isso a gente tem que pensar nesse processo. Aí vê. Perfeito. Em relação às manchas, né, que você... Esse foi um pedido, inclusive, do autor, né, que a gente conservasse, tentasse o máximo possível, né, e a gente fez, assim, tudo que a gente podia para conservar esses espaços, né, e manter essa imagem que ele está trazendo para a gente em língua chinesa. Não só na questão espacial, mas também, como o Rodrigo acabou de mencionar, na questão fonológica mesmo, né? Escolha de palavras que tenham poucas sílabas, né? Ou apenas uma sílaba, ou 2 no máximo, para que possa se aproximar, mas é óbvio que isso nem sempre a gente conseguiu fazer, né, em língua portuguesa, devido a essas limitações, né, da nossa própria língua. Mas é aquela coisa do processo da tradução, ser sempre esse de você tá tapando um fogo que apareceu aqui, aí se acende outro que apareceu ali, né? Mas no final fica o balanço do processo todo, né? Então, a tradução fica funcional nesse sentido, porque em vez de corresponder a literalmente todas as funções daquela língua, não, as funções correspondentes, né, na língua-alvo. E por isso que o projeto... Porque aí a gente aliando essa coisa, né, da questão dos estudos literários com o estudo de linguística do chinês, né, eu acho que sem isso ia faltar dos dois lados, né, Vê? Com certeza. Assim como eu senti que isso faltou para mim, esse conhecimento faltou para mim na minha primeira tradução, e que só foi possível ter um resultado que a gente considerou satisfatório para a gente, né? Pelo menos. É claro que pode ser que tenham escolhas que a gente fez que nem todos podem concordar, mas a vida é feita de escolhas, assim como uma tradução também né? Sim, então... não, claro. Mas é legal esse projeto de traduzir junto com outra pessoa, é muito bom, porque ajuda a baixar a bola, da nossa bola, né? A gente pensa, não, peraí, vamos ouvir, né? É um exercício, eu acho que antes de um exercício de ser um exercício de escrita, é um exercício de escuta, né? Vamos ler, então, vamos? Ok. Você projeta Sim, eu vou projetar aqui o poema. Yang 老师，现在能不能给我们朗诵中文的那部分二里头九诀？可以吗？我来分享这个给大家看一下然后好的，你把它放到屏幕上。好。哇，真好看。对，这个，但是我就从我的书上来朗诵，好吧？好，行，没问题。OK， 开始吗？ Yes, please. Should I start it? OK, yeah, OK. 二里头九诀，下节说，回到今，酒宴的余温，一下造型，唇远远
递出，腰肢暗暗发亮，藏着的女孩三枚足尖颠着跳，非实用之舞，四面八方拢进椭圆，雪白的手拿着博物馆一角晕之静止，婀娜花纹醒来，优雅肯定，一次浇筑一道刻痕下葬的小海，完美开始，勒断的脖子低悬，青铜之黑，目睹祭祀，真入里面，也真入外面，一抹铜绿，一声慨叹，无边的拍打，抠出小小的乳突，起点孤绝，终点是天意。下阶说：喝我吧，沙寻是器皿，忧郁是器皿，绿松时，请围观我的叫喊，不在我嘴里，我的死亡总正在死去，零距离烧灼，痛之金属，挚爱从来如此，越精致越虚无，火焰是器皿，淤泥是器皿，轻跺的脚步护着滴血的方向，沉不到海底，我的海无底，敲扣从来如此，每天的坑肯定向下塌陷是一种行动，不可能是一种行动。博物馆唯一发育着阴影，塑造回声是一种行动。下节说：开始了，你们的鬼魂一比一营养在我体内，死不放弃，同一次毁灭，干！谢谢 ，Thank you, Thank you. It's Chinese. Gang. Okay. Gan. Wow, that's when we were together with the friends in the 80s. The most important words in the party is "got." But Now we yeah, know. well, Now we know. yeah, well, Professor, it is a pleasure. It's very useful words for our life. Yes. Oh yes, it surely is. Professor, it's an honor to I was very be able happy to push into the poem, and I will listen the Portuguese and how to say that. Oh, saúde, saúde. Saúde. Okay, right, great. It is a pleasure to listen to you reading the poem. Okay. Thank you. Shall I listen to the Portuguese version? Yes, I will read it now. It will be an honor to read after you. It will be great to hear that. Yeah, wonderful. Thank you. So I hope you enjoy it. Então Yeah. vamos lá. I'm sure I will. Yeah. Então, o cântaro trípode de Arlington. diz, voltai ao ouro, o calor da festa lega forma, lábio lança longe, cintura brilha oculta, escondida moça, trípoda, baila de ponta em prática dança. Por todo lado reúne-se a elipse, mãos cândidas catam o canto do museu,
letargia vertiginosa, gracioso adorno desperta elegante, conforma um molde, o entalhe, pequeno mar sepultado, começa perfeito, pescoço partido, pende, brônzeo, negro, testemunha o sacrifício, verte e derrama o verdete, o lamento, vastos tapas minam mastoides diminutos, partida solitária, chegada é divina providência. De chá diz, bebei-me, imolação é receptáculo, melancolia é receptáculo turquesa, circunvede, meu grito não está na minha boca, minha morte sempre a morrer a queima-roupa, metal de dor, o amor sincero sempre, quanto mais refinado, mais vazio. Chama é receptáculo, lama é receptáculo, passos lentos guardam gotas de sangue, não afundam no mar, meu mar abissal que sempre bate, vala cotidiana, definitiva, abaixo. A depressão é movimento, o impossível é movimento, o museu só engendra sombra, esculpir o eco é movimento. De chá diz, é o início. Vossos fantasmas transbordam um por um no meu corpo. Mortos ou não, cedem, perecem de uma vez. Brindemos. Bravo, bravo. Wonderful. Thank you, Professor. Thank you. You are so beautiful. Well, that's I find you made something absolutely creative. You know, I'm so fascinated to see you put the pinyin on the top of the Chinese characters. You know, I have so many books in different translations, but this is the very first book to be published in Chinese with the pinyin together. No. But dear Yan Lian, the book, there is no pinyin. We just put a pinyin here to for translation. But we made it available so people who bought the book would be able to download it. I thought I thought you published the book with the pinyin. No. I must say I'm okay. All right. But anyway, you inspired me, and I thought it could be a very interesting idea, because normally I was feeling very pity, you know. People, when they watch, if they don't speak Chinese, when they're watching the Chinese characters, and they don't know how the music works with this language. You know, normally they only see the black point, the black, white point. So they feel like a drum, you know, pong, 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 like this. Yeah. But how the music work with this language, when you put a pinyin with the tunes, and then people could immediately, visually, they actually saw this song. And maybe it's not easy for them to immediately pronounce the song. But you know, if people grow up with the Latin letters and the visual images of those letters came very quickly, and if they could learn the tunes, which is not too difficult, only 4 different tunes, and then they can somehow feel how that music works. You give me a great inspiration. Next time when I have a chance, I think I will try to force the publisher doing something like that. Unfortunately, English published, but I will have more books. Yeah, Professor. Just one thing. Só uma coisa assim. On the print version, there's no pinyin, but on the downloadable version there will be. Okay. Yes, I heard that.
Yes. Yeah. Yeah, no, what I was going to say, Youngling, when I saw that, I said, "Oh, this is a fantastic idea." I thought like you, and I was going to congratulate them. Exactly. I was going to tell them, "Oh, what a fantastic idea!" And then I was like, "Oh, Yeah. oh, Well, oh." we feel exactly the same. Yeah. Yeah. But It is. I think that you should This like is a there It are would so be. many, only shows us so many possibilities for the Chinese in the translation or with the exchange Yes. with the internationally. Yeah, The book great. size makes it very hard to make something similar, because imagine having to print the pinyin and also the verse. Yes, Can you imagine that's bilingual? That's yeah. not easy already. Yeah. So this is why we published the pinyin version only on the downloaded one, because the size is larger. So yeah, here we tried it. We really tried it, but it was so complicated to format and be able to keep both both Like versions mirror each other. aligned. Yes, to mirror other. each other. Exactly. Yes. Yeah. So, Oh, yeah. Well, we can do. As a Chinese teacher, I think it's great because all the students of Chinese, they can learn more from poetry and literature if the characters is with the pinyin. But I think both versions without pinyin and with pinyin is great because, well, we use a pinyin in the beginning of learning Chinese, but then we need to just use characters. So, yeah. Verdade. Isso. I understand that. I understand that. Mas o público, eu acho que é maior, né, gente? Não é só gente que quer aprender chinês. The public is not just people that want to learn Chinese. I think that, the people... I think Syria, this is really an important point, because our book is for much more bigger, audience, and hopefully there are important exchanges between the poets in different, native languages, and we could propaganda a little bit. Yeah, but for me, the first language with characters I ever studied in my life was Japanese, and I only did that because I saw the characters and I wanted to know what they meant. So in my case, not having this kind of support actually instigated my curiosity and led me to study Japanese and Chinese. So yeah, all perspectives are equally interesting. Yeah, but yeah. Also, pinyin, it was also a very new stuff for Chinese. It's invented in the 20th century in order to build a certain bridge, between these character systems, but linked with the rather European and international language. So that was a very interesting way. For many Chinese people were still quite new, and older generations simply were difficult. So it's already step by step, like this how the ancient language, and trying to find a rather experimental way to open up itself. And also, I think was a very interesting. And again, if you have a pinyin, and then if you also learn how the forms of classical poetry, ping and zi, and how that music arranged and works like a law, and it's how the poem was composed before any poem had been written, and so that is somehow also a very interesting link between the classical tradition
and the transformation of the modern transformation of that into the modern poetry writing. Anyway, it's an interesting way, yeah. Let's try when we read the poem in Brazil, when they're coming, and we put one page of Chinese and the pinyin, and then page with Portuguese. Yeah, let's start here. Yeah. Okay. It's gonna be wonderful. Oh. Beautiful way to do it. Yeah. Okay. Thank you very much, Professor. Vocês em que estágio vocês estão agora? Você Terminamos. Rodrigo read very, very beautifully. Yeah. Really beautiful musically, and also quite powerful. I think you catch that rhythm and energy very well. Yeah. He's a very good poem reader. He's very good. He's an actor. He's an actor too. So this is why. Well, I'm so lucky. You know, that's so important to have because reading poem is also an art. So yeah, absolutely wonderful. Yeah, great. Yeah, that's why I said for him, you should recite in Portuguese because you just do it so beautifully. Yeah, and today we were thrilled to have you reciting in Chinese for us. It was wonderful. I love it. It's also nice. So I'd like to know if John or Solange will want to make some questions. I know that Solange ou para os tradutores. I would just like to say that when I listen to Lian reading and afterwards I listen to Rodrigo, I could find some similarities between the rhythm in the two readings, and it's amazing because Portuguese and Chinese they have nothing to do with each other. So it was really an amazing performance. I had listened to Verena last week, but yes, but listening to, excuse me, Verena, but listening to the poet himself, yes. Huh? Well, one experience I had was it's very mystery but interesting because whatever the poet or the translator who touched the original experience of the poetry, where the poetry originally, starting or came from, and then when we express that poetics extremely in our own language, actually there's two different way, like digging the two tunnels in the depths of the earth could meet really perfectly. And so when we using the extreme energy in our own language to express maybe the same or similar experience, then the secret meeting happen really all the time. That's what I find that was in many different languages. Yeah. Yeah, I'm just going to make one. I don't know. I put it on the on the suggestion, the chat. If Gan, I don't want to be pretentious and tell Rodrigo how to translate from Chinese, but if Gan means cheers, isn't it more appropriate to say something like Saúde rather than brindemos? The person who's speaking here, the narrator, is speaking in a very formal way, in a regal manner. So that's why we use the second person plural and the second person singular. And this is a classic word. So in order to match the tone of what the poet was saying, so it was better for us to do it in this way instead of the less formal Saúde. You discussed this.
Yeah. It's a king. He's talking to a king. Okay. You don't say cheers. You don't say To a so. king. If you talk to a king. Yes. And you can say. Okay. Gan, you can, yeah. Because I believe that these words, there's no shift in politeness in Chinese. Is there, Verena? No, gan. Actually, if we... Gan is quite ordinary way. Yeah, it's like, well, only when you say that to, let's say, very close friends or something, and we say gan in the formal a little bit, like gan day or something like that. But gan is like, wow, this guy already half drunk. That means already maybe 3 or 10 cups inside of yeah. But anyway, you know, when I'm working with my English translator, Brian Holton, and he signed all his drafts to me, and then I put my comments that in order to make his understanding of original poems in, let's say, basically correct way, or as closer as possible. But until a certain point, I always talk to Brian. From now, it's your work. It's not my work, and you made the final decisions for the poem in, you know, translation. So that's the certain part we shouldn't try to control too much. Yeah. Mm-hmm. As soon as the understanding of the original meaning is there. Yeah, and also there is one thing I was thinking about. If here we use the word saúde, maybe it's not clear that we are, you know, Gambay. We are. Yeah, I don't know if it. Yeah. Okay, maybe it's not to be clear. Yeah, it's poetry, but there are no references to a toast before the usage of this word. Yeah, although the title of this part it refers to some kind of wine vessel. Yeah, vessel, yes. But you know, I don't see in the verses. In the end of the poem. Also, because we say transbordam no meu corpo, mortos ou não, cedem, perecem, saúde, talking about death, and then saúde, which also means health in Portuguese. Perhaps it would confuse everything. Yes, because we say health instead of saúde also means health in Portuguese. So if we use the word that sounds health, not really so. Yeah, then we're talking about death and then health in the end. Yeah, exactly. That's two contradictory. Yes. So this version, which is a little more formal, maybe perhaps drink. Yeah. Yeah, it's nice to hear like cheers. Cheers in English, I think it's beautiful. Oh, cheers. But isn't the English version cheers? I think so, yeah. The translation. Cheers. Yeah, I think so. Version. Yeah. And actually, you know, gan, this word originally in Chinese, it means dry. Yeah? Dry. When we say ganbei, we are saying dry the cup. Yeah. Yeah, because the Chinese liquor, like Maotai or Wuliangye, and they are all more than like 50% of alcohol, and therefore never using a big cup like this. And actually, the kings it'd be too big for today. This kind of a heavy, strong liquor. So that's why today the glass normally very small. And there's one cup, and the gan means just one drink. And so they dry or empty the cup,
it's like a gun. So one shot. Professor, perhaps the English version could also have translated it into bottoms up. I was going to say bottoms up. you took the words out of my mouth. Maybe like that. Yes, bottoms up. Okay, I must leave now. So if I haven't got Thank you very much, John. so bottoms up. Anyway, hope we can have a drink and say bottoms up sometime. Yeah, drink a little bit more. The whiskey, it's also okay. Oh, yes, for sure. Eu tenho uma pergunta. Não, gente, o pessoal ficou... Pela primeira vez aconteceu isso, nunca aconteceu, não sei, gente, vocês do público... So Brian used the chairs. Mesmerizados. E não conseguiram fazer nenhuma pergunta. Mas eu tenho uma pergunta... Silvia, eu vi uma pergunta do Vladimir no chat. Tem uma pergunta do Vladimir. É verdade. Ele pergunta impressionante. É verdade. Olha, foi o único. Nossa, eu nem me perdi. Olha, eu estava toda hora olhando, não tinha. Imagina. Aí. Então tem uma pergunta aqui. Mas antes da pergunta dele, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Porque eu me interesso muito por duplas de tradução. No Quixote nós temos duplas de tradução e eu acho muito interessante, inclusive já li bastante sobre métodos de trabalho e tudo isso. Aliás, vocês deveriam escrever um artigo só sobre essa parte, tá? Sugestão aqui da Silvia. Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor como é que foi esse trabalho em conjunto. Eu imagino, me corrijam, né, que a Verena, como sabe, é mais do chinês. Que o Rodrigo agora me surpreendeu, né, que agora sabe chinês também, não sei. Mas não com a Verena, um dia eu vou chegar a 10%. Vai vir com o sânscrito na próxima webinar, não sei. Aí o Rodrigo... Ele, claro, manja muito de poesia, ele já traduziu bastante poesia, então ele fez a parte mais do final. Mas, assim, achei legal que vocês até marcaram 56 encontros, mas queria que vocês falassem um pouquinho mais disso, se vocês passavam o texto um para o outro, até assim, sabe, vocês trabalhavam no Google Drive, sabe, coisas bobagens, mas eu acho legal para quem quer fazer um trabalho junto, entendeu? Muita gente faz trabalho juntos e é importante saber como trabalhar com outro tradutor, né? Sim. Nós não fizemos, para falar a verdade, isso que é a parte mais legal do trabalho, e aí a Verena pode também falar mais sobre isso depois, é que nunca nós fizemos nada sozinhos. Nós nunca fizemos nenhuma parte do trabalho assim, você faz a sua parte aqui, em casa eu faço a minha, depois a gente junta. Sempre foram nos encontros. A gente não fazia outro trabalho fora dos encontros. A gente confinava a reunião, né, todo o trabalho sobre o livro, nesta reunião em que a gente conversava, a gente lia o poema, a Verena já tinha a tradução que ela tinha feito para o catálogo português, né, da obra do Ai Weiwei, né, em que o poema foi publicado em português pela primeira vez. Então, nós líamos aquela tradução e a Verena me explicava o chinês. Ele me dizia como aquilo soava, o que aquilo queria dizer, qual era o efeito poético daquela palavra, pronunciava para que a gente pudesse perceber as nuances de ritmo, e aí juntos nós modificávamos aquele texto que tinha sido feito anteriormente, mas nunca deu ler antes e falar, eu acho que aqui tinha que ser assim, sem ter lido o chinês antes. Ou a Verena pegar uma coisa que eu tinha traduzido e falar, não, aqui tinha que ser assim porque o chinês é assado. Não, a gente sempre estava junto. A gente sempre estava lendo um para o outro. Né? E isso que é muito importante. Não foi em nenhum momento assim, foi realmente a quatro mãos. Não foi um trabalho que eu estou aqui, aí eu faço um pouquinho aqui, depois a gente junta. Então, assim, era a Verena ler, aí eu falar, a palavra tal, vamos colocar essa palavra então para traduzir isso. Aí a Verena, não, porque essa palavra que você falou me lembra uma coisa assim, é meio esquisita, e não tem nada a ver com... Aí eu, então vamos fazer... Então a gente ficava toda hora jogando uma solução um para o outro, e aí a Verena, não, se essa não funciona, então essa aqui, que também tem a mesma quantidade de sílabas.
essa aqui que tem um som que rima com um verso de cima, essa aqui porque, né, dá um duplo sentido assim. Então a gente nunca estava no comentário do Google Docs, né, que eu já fiz alguns trabalhos assim também, né, em que cada um faz o seu. Mas esse da Verena e meu, né, eu acho que como é um trabalho que a gente precisava muito um do outro para fazer juntos, então a gente não podia ficar sem fazer juntos, a gente precisava estar juntos, né? E aquela coisa foi feito durante a pandemia, né? Então foi o que a internet possibilitou para a gente, foi esse estar juntos, né? Para fazer o trabalho. Então nunca foi bem legal isso, porque eu sempre costumei trabalhar desse outro jeito. Eu faço, aí mando, aí a pessoa lê, aí a pessoa revisa, aí poucas reuniões, né? Mas esse foi todinho feito nas reuniões, real time. A gente lendo e fazendo. Acho que talvez pelo fato de ser poesia, isso facilitou, né? Porque aí a gente lia verso a verso, a gente foi trabalhando verso a verso e marcava onde a gente parava. E muitas vezes, assim, a única coisa que acontecia era, às vezes, a gente se distanciava, então a gente se reunia, depois cada um ia fazer o que ser feito, e daí, vocês sabem, né, nessas horas que de repente vem um insight de alguma palavra que a gente tinha alguma dificuldade maior, e que aí, de repente, eureka, né, e aí, aí na reunião, aí anotava, ou mandava uma mensagem no WhatsApp, e na reunião seguinte a gente... então, o que você acha? Eu pensei assim, e aí a gente foi construindo isso juntos. E é isso que o Rodrigo falou mesmo. Foi essencial fazer esse trabalho assim. A gente nunca mudava. Essas mudanças que a gente pensava depois, né? Ali, né, em casa, depois no momento assim que a gente não estava na reunião, elas nunca eram feitas no documento e só deixar, mudei isso aqui. Ela sempre discutida na reunião. Então eu juntava todas as ideias que eu tinha tido depois, a Verena também, e aí era engraçado, porque chegou um momento do trabalho que meia hora da reunião era para ver de novo o que a gente tinha feito na outra. E quando a gente terminou... Né? A gente viu, e aí a gente tem que ler de novo. We are discussing how was the procedure of translation, how they worked together. Both translators, they are explaining, they're working during the pandemic. I'm also fascinated when we have a chance to see each other. I also want to learn the way, the easier and the more also the difficult side. That could be very interesting. Yeah. I myself also do quite a lot of translation. Yeah, this is what Verena wants to ask you. If you, for you to talk about your experience. Poetry, that's very. I think this experience is very important for poet and to understand original and then to bring the poem alive into another language, and that's very important. But let's find another chance to talk. Bom, vamos ler a pergunta do Vinícius, então, do Vladimir. Dúvida, a rima ou parecido... Bom, primeiro ele colocou, né? Impressionante o trabalho, traduzir prosa mandarim já não deve ser fácil, imagine poesia. Parabéns aos professores. Aí depois ele Vladimir. fala... aí ele fala, dúvida, a rima ou parecido, aliterações ou assonâncias no mandarim? Independente disso, a tradução lançou mão de rimas para reproduzir algum efeito do original? Posso começar? Por favor. Você complementa? Sim, vai lá, manda ver. Aí a Verena me corrige se eu cometer qualquer imprecisão, mas o chinês tem um sistema fonológico que, pensa, é uma língua tonal. É claro que uma língua dessa natureza vai ter elementos musicais e elementos fonológicos riquíssimos, né? E alguns dos quais são impossíveis de a gente reproduzir em língua portuguesa, dado que o inventário fonológico do mandarim e do português são universos à parte. Né? Você tem o tom, você tem consoantes que não existem no português, mas o cerne da questão poética da linguagem, que é utilizar os recursos verbais para a construção imagética, né, do sentido,
Isso existe na língua chinesa. E na língua chinesa você tem esse sistema riquíssimo de rimas, você tem também o que é considerado rima. Não é como no português, porque o rima existe em todas as línguas, mas cada uma tem suas regras do que é uma rima, né? E a literação, a assonância, tudo isso está muito bem catalogado na poesia chinesa desde a antiguidade. Então, quando nós traduzimos, nós tivemos todo o cuidado de não só realizar traduções que desse para a gente reproduzir esses efeitos sonoros do chinês, bem como reproduzir alguns ritmos. Então, por exemplo, nessa parte que a gente traduziu, nessa parte que a gente leu para vocês, que diz vastos tapas minam mastoides diminutos, partida solitária, chegada é divina providência. Isso é um decassílabo heróico em português. E se você for ver o verso correspondente em chinês, ele tem 5 caracteres. Então, esses 5 caracteres, eles têm esse ritmo que equivale a 10 sílabas no português, dado que a sílaba chinesa, ela tem começo, meio e fim, ela tem som final, ela tem um som vocálico, ela tem uma consoante inicial, então ela é uma sílaba mais gorda que a sílaba do português, que é uma língua mais CV, as sílabas são abertas, né? Então, a gente conseguiu meio que encontrar essa equivalência, não só nas rimas e aliterações e assonâncias, mas na prosódia também. E muitas vezes o que a gente fazia era também... o chinês não tinha uma rima, mas o português dava uma rima. O português dava para a gente fazer uma rima no português, algo ficava num duplo sentido interessante na língua portuguesa, e aí a gente optava por isso para também fazer aquilo que o William Shakespeare fala no Língua e Realidade, que é o ato da tradução de uma língua engrossa, adensa a língua para a qual ela está sendo traduzida, porque permite que aquele sentido seja reapresentado numa nova realidade em que novos conteúdos vão surgir dessa transposição de uma língua para outra. Então, sim, houve esse cuidado. Ainda mais, e é maravilhoso poder ter alguém que sabe tanto chinês quanto a Verena, que lia e pronunciava as palavras, e a gente podia ouvir aquilo juntos, e meditar sobre o som, e chegar à conclusão, esse som vai ser traduzido assim, né? Eu só vou complementar mesmo, na verdade, que existe, né, esse sistema de rimas muito marcado na poesia chinesa, principalmente na poesia clássica chinesa, né? E aí essa poesia moderna, contemporânea que a gente está trabalhando, ela não é que ela não tem rimas, não é que ela não tem assonâncias, aliterações e esses recursos fonéticos, mas ela é mais livre em relação a isso. Então, você vê que os versos, eles não têm um número fixo de sílabas, caracteres, e as rimas não são marcadinhas igual numa poesia clássica, né? Mas, sim, ele pode trabalhar com uma mistura, né, desses elementos. E aí, para o português, é isso que o Rodrigo falou, não tem rima, assim, no caso da poesia antiga, né, é mais regular mesmo. É o mesmo processo da poesia ocidental. A antiga é bem regular, a moderna, ela não é que... Mas é muito bem colocado isso. Não é regular, não é como um poema parnasiano, mas não deixa de existir, porque muita gente acha que verso livre é da Enter. Verso livre é verso ainda. Então, todas as questões poéticas ainda estão ali, na formação dele. Então, sim, realmente, tá ali, né? É irregular a rima, mas ela tá ali, porque é um poema sempre, né? E, Vladimir, obrigado demais por estar aqui hoje, prestigiando a gente. Fico muito feliz da sua presença aqui. Obrigada. Tem mais uma pergunta, né, da Márcia aqui. Você quer falar, Solange? Não, só confirmar o agradecimento do Rodrigo. O Vladimir foi nosso aluno nos módulos de tradução. Ele assistiu, acho que a sua aula e as 2 do Rodrigo. Eu tive na banca do TCC dele, que foi muito legal. Mesmo? Ele traduziu o Shakespeare. Eu tive o prazer de ler o trabalho dele lá, então por isso estou muito feliz dele estar aqui. Ele foi nosso aluno também no curso de verão que a gente fez de projetos de pesquisa esse ano. Foi aluno nosso também. Sim. Legal, muito obrigada, Vladimir. Xie. Então, a pergunta da Márcia é para o Lian, né?
pergunta você em chinês, pronto. Pra gente fechar com chinês. 有一个人他在 YouTube 上问了，他很好奇，想知道你有没有就是把国外的书籍翻译成中文，已经有这样的一个经历。Have you translated some work from other language to Chinese? Oh, yeah. Well, we have, should I answer that in English or in Chinese? In English. In English. All right. Okay. Well, actually, we, since I left China now for more than 30 years, so I do not want to only just sit down and waiting for, somebody like a translator who certainly try to eat some of these difficult cakes to do the translations. I think today the contemporary Chinese poet has to be much more active. So since a very long time ago, I was quite actively pushing on the poets' translation, poets translating each other. There was already quite a big book, which is an anthology of the poets translating between the Chinese and English-speaking poets. That means not the English poets only from like Great Britain, but United States, Australia, New Zealand, and even like Nigeria, and the English language, the poets were written in so-called English, but with a different cultural background or natural background, but including like South Africa, and their poems somehow very different. And so in this anthology, and there's many English poets from different countries, but then to do the exchange with Chinese poets and translating each other. And this book, if you are interested, you can find and you can buy the book easily, which titled The Third Shore. The Third Shore is published by Shearsman Books in England. It's SHEARSMAN. Yeah, Shearsman Books. And The Third Shore, this title is based on an expression of Walter Benjamin, which about the translation. I think that's maybe the shortest and the best expression on translation. And what Benjamin said, the translation is the third language. It's not only original, it's not only the target language, it's the third language created for that, based on the two sides and becoming something different from the both sides. And I love that very much. So when I was searching the title for the anthology, and certainly this is third, but as a sea, we normally sail from one shore to another shore, but the third shore is quite nice title. And you can find this again a bilingual book between the Chinese and English. But at the same time, I also pushing, since I'm now living in Berlin, this is kind of a poet's translation between German and Chinese poets have been also moving on quite a long time. An electronic book
of like an anthology between the Chinese and German poets, translations, again published by Goethe Institute, and that's also could be found. And then there are many other languages, like between Chinese and Japanese, between the Chinese and even Russian, and between the Chinese and the Italian, between the Chinese and even smaller country like Slovenia, you know. And so all these projects with quite a lot of publications, maybe on the magazines, sometimes in the books. So hopefully our audience, whatever from which language, she or he could find them. Yeah. Great. Ótimo. Thank you. Thank you. Bom, a gente já está indo para finalização. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Falar da Jota. Silvia, o livro, né? Obrigado por ter colocado o link para a gente. Sim. O link está no chat do YouTube. Quem quiser entrar lá no site da Mocho, ver o livro, adquirir o livro, tá ali. Sim, aqui, ó, a última imagem aqui de agradecimento e com o livro para vocês ficarem curiosos e seguirem lá para o site da Mocho para adquirir o seu. Espero poder encontrá-los para dar o meu carimbinho de autógrafo, né, Rodrigo? Claro, não, se vocês encontrarem com a gente aí pelas andanças lá da USP e tudo mais, vai ser o maior prazer. Bom, já posso até dizer aonde, gente. Nós vamos fazer uma apresentação do livro da Verena e do Rodrigo na Jota. Então, lá vocês vão poder pegar o carimbinho, vai ter um horário, o horário do break, vai ser de apresentação de livros, então vocês vão poder comprar livros, vão poder ver as coisas novas. Nós estamos trazendo algumas editoras. A Jota é a Jornada de Tradução e Adaptação, que o Grupo Great realiza desde 2015. Nós estamos na 5ª edição, um evento bienal, é um evento científico, nós temos mesas de comunicação, nós temos ainda as inscrições abertas, nós temos ainda 2 chamadas. Então, vocês entram agora, até dia 31, a gente tem a 2ª chamada, a primeira chamada já foi, mas vocês têm a 2ª chamada, e vocês têm a 3ª chamada ainda, para aquele pessoal que gosta de deixar para a última hora. Então, tá lá, vocês ainda podem participar. Nós temos palestrantes internacionais e nacionais. Nos internacionais, a gente tem o Eckhard Voigt, que é um especialista em teatro e mashup. Nós temos a Renira Gambarato, que ela é especialista em Transmedia Studies. Nós vamos ter mesas de HQ, com o Fido Neste e o Marcelo Saletti. Temos também uma outra mesa que a gente vai discutir Webtoons. Nós temos um outro painel que nós vamos ter o Ailton Krenak e a Ana, que trabalha com o projeto Flechas Selvagens. Nossa, gente, bom, várias coisas. Vocês vão adorar. Entrem no site, coloquei o site aqui. E eu quero agradecer, como sempre, o apoio do Audiovisual da USP. Hoje nós temos a Jennifer conosco, não é o Miraldo. Oi, Jennifer. Ela está lá com o nome, está com um pseudônimo. Agradecer a própria USP, né, pelo canal. Inscrevam-se no canal da FEFELESH. Nós estamos chegando a 50 mil inscritos, sempre tem coisa legal, sempre chegam coisas interessantes quando você está inscrito, você aperta o sininho, aparece, sei lá, uma discussão sobre filosofia, aparece uma coisa sobre história, outra de antropologia, sempre tem coisa legal. E nós temos também, todos os webinars do Cicrate estão numa playlist do nosso canal Great,
no YouTube, que eu também coloquei aqui, também está na descrição, gente. Na descrição do vídeo vocês encontram todas as informações, as mídias do Great, tudo, e também o link do livro deles. Também quero agradecer a Solange, minha grande amiga, super ocupada sempre, Sempre um prazer participar. Nossa grande tradutora, Doctor, e ela estava aqui conosco, mesmo com ela. Silvia, PhD squared. Eu falei, na Alemanha eles falam Doctor. Ela tem 2 doutorados, é por isso que a gente fica enchendo o saco dela. She has a double doctorate. This is why we are saying, because Solange, she just got her second PhD. So, she's a double PhD. E também quero agradecer o John, que estava aqui, mas ele teve que dar uma saída. E a vocês, né? Que sem vocês a gente não dava nem aqui, não tinha nem para quê. Então, muito obrigada pela presença, por vocês que estão vendo depois, que eu sei que muita gente vê depois, né? Não tem problema, é assim mesmo, a vida é muito corrida. Mas assistam, vocês vão curtir muito. Ter a honra de ter o Lian. Thank you very, very much for having you here. Thank you. Thank you for nice that. Surprise. When she told me that you were going to be live with us here, I said, "Oh my God, this is the day." Well, that's absolutely my pleasure, and well, I wish I understand everything, but I can feel very well, and the air in our event, it's very warm, very nice. Yeah. Yes. So great. Yeah. Thank you Yes, again. we are very happy to have you here. Usually we do this. It's afternoon here and after lunch, Okay. and we are like, okay, let's start the afternoon in a nice way. And having you, was a pleasure. Right. Yeah. Okay. Looking forward to see real you. Okay, okay. Yeah, me too. Bom, gente, Okay. um beijo grande para vocês e nós vamos nos ver agora, só não na próxima, não no próximo também, porque nós temos Semana da Pátria. Semana da Pátria. Então, o próximo webinar um segundo, rapidinho. Dia 15? Eu acho que é dia 15. Eu só quero ver, né, o que a gente vai oferecer aqui. Sobre o livro? O dia 15. Pontes literárias. Ai, maravilhoso. Pontes literárias do continente americano. Mário de Andrade e Roberto Alt. Gente, nós vamos ter a tradutora do Macunaíma na Argentina, que é a Julieta Benedetto, que inclusive eu fiz um trabalho assim também de assessoria com ela durante a pandemia, ela ficava lendo para mim, a gente fazia uma coisa bem legal também, mas a tradução é dela. E vamos ter a tradutora americana de Macunaíma também. Nossa, que legal! Vai ser incrível, Caramba. vai ser incrível essa tarde. E nós temos o tradutor da primeira versão do Criador de Gorilas, que é o Roberto Alt, que é um contemporâneo do Borges, que não é muito conhecido aqui, um argentino, maravilhoso, é um livro de contos e foi traduzido pelo Fábio Bortolazzo Pinto, que é também do Great. Então, vai ser uma tarde maravilhosa, por isso que o nome é Pontes Literárias do Continente Latino-Americano. We're talking about the translation, the webinar that we are going to show, and it's the translation of Macunaíma. There's a great book. It's a book from 1920. Classic Brazilian novel, and I didn't know it had a translation into English. That's awesome. Oh, okay. Wow. So there are a lot of jobs. Yes. Translators. Yes. Well, especially this time in the so-called globalization era. And if we don't want just the so-called global of money, and then we have to try to deepen everything, especially the translation.
And that's why I think about our meaningful, the doing. It's so meaningful here. And maybe at the beginning, it's just between the smaller group of people. But what we have done is really leading the real meeting of the peoples from different parts of the world. Yeah. And hopefully we will share something more importantly. Yeah. Okay. Very nice. Bom, Thank you so much again. Tchau. Thank you, Xexi. Todo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Excelente. No, goodbye. Goodbye. Bye Yeah. bye. Bye bye. Tchau, tchau.